Olá, meus amores do quinto ano, professora Márcia aqui para mais uma aula de português. Isso mesmo, a nossa última aula de português da semana, hoje, dia 2 de junho, e na nossa aula, hoje é dia de produção textual. É isso aí, hoje é dia de produzir o seu próprio texto. E essa semana nós estivemos trabalhando bastante com o gênero artigo de opinião. Vocês leram, releram, fizeram algumas questões sobre esse gênero textual. Nós vamos revisar um pouco, tá? O que é o artigo de opinião? É um texto opinativo de cunho argumentativo, ou seja, é um texto que tem uma opinião sobre um determinado assunto e ele apresenta argumentos, ou seja, justifica por que o autor tem aquela opinião. Eu tenho uma opinião sobre um determinado assunto e o argumento é eu dizendo por que eu tenho aquela opinião. Então, trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos, comparações, exemplificações, depoimentos e dados estatísticos, ou seja, números, fatos, coisas que realmente existem e acontecem. Um artigo de opinião, ele nunca é sobre algo que não existe ou sobre alguma mentira. Um artigo de opinião é você dar o seu ponto de vista, realmente a sua opinião sobre um determinado assunto, tá certo? E nós trabalhamos bastante do artigo da autora Roseli Sayão. Vocês viram aí o artigo de opinião dessa autora falando sobre a pré-adolescência, sobre a infância. No artigo dela, ela dá a opinião dela sobre a infância, que às vezes as pessoas querem apressar, não vivem a infância como deveriam, querem ser adultos, mas tudo tem seu tempo. Então, ela vai dar a opinião dela sobre esse assunto. E hoje, como é o dia de produção textual, você vai produzir o seu próprio artigo de opinião. É hora de botar a sua cabecinha para trabalhar, pensar bastante e você vai produzir o seu artigo de opinião. E nós estamos na semana do meio ambiente. Já tenho aí colocado algumas coisas, algumas informações sobre o meio ambiente para vocês. E juntando que nós estamos trabalhando o artigo de opinião com a semana do meio ambiente, o seu artigo de opinião vai ser sobre o meio ambiente. Como assim? Vejam só. Por que o Dia do Meio Ambiente é um tema importante? Espera-se que, com o Dia Mundial do Meio Ambiente, a sociedade obtenha informações relevantes sobre os impactos do homem no planeta e adquira uma postura consciente em relação ao uso dos recursos naturais. Também tem por objetivo lembrar a população e os governantes sobre a importância da preservação dos nossos recursos e da necessidade de leis que garantam o desenvolvimento, mas sem afetar de maneira negativa o meio, ou seja, garantam um desenvolvimento sustentável, ou seja, que não agrida o meio ambiente, que seja preservado o meio ambiente, a nossa água, as nossas árvores, que tudo isso seja preservado e não destruído, tá? Então, por essa a importância de se trabalhar o tema meio ambiente. Então, a sua produção textual, o seu artigo de opinião vai ser sobre esse tema, sobre o meio ambiente. Vou estar disponibilizando esse textinho aí e você vai reler e vai dar a sua opinião sobre isso, sobre o meio ambiente. Ok, meus amores? E na nossa atividade, você vai receber essa folhinha no grupo e você vai se orientar por ela para estar fazendo o seu artigo de opinião. Tá aí o tema. Precisamos preservar o meio ambiente?
Aí você vai escrever a sua opinião. Você acha que nós precisamos preservar o meio ambiente ou não? Aí você coloca. E depois você vai colocar 3 razões pelo qual você é a favor ou contra a preservação do meio ambiente. E depois você conclui o seu texto, o porquê da sua opinião e o porquê você escolheu as 3 razões. Tá bom, meus amores? E qualquer dúvida, eu estou inteiramente à disposição. É só entrar em contato que eu estarei esclarecendo, tá bom? É bem simples. Coloca a sua opinião. Sou a favor da preservação do meio ambiente. Por isso e por isso. E depois conclui. Simples assim, tá bom? Então, um grande beijo meu e fiquem todos com Deus.